Ora então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à terceira edição do Conversas de Atletismo. Como sabem, esta rúbrica semanal, vamos já na terceira edição e esta semana temos três convidados muito especiais. Começo já por apresentá-los. Falo do Sr. Jorge Macedo, que foi o impulsionador do atletismo no Barreiros, e ele acumulava as funções de dirigente e treinador e foi durante muitos anos um dos principais obreiros desta associação. Depois também temos um atleta muito importante que cresceu no plano de promoção, que é o João Lopes, que tem 9 internacionalizações, foi campeão da maratona em 95, e este o principal feito que o João conseguiu. E depois também temos mais recente, um atleta mais recente, que é o Bruno Costa, correu também e iniciou os seus passos no atletismo na Póvoa de Varzim e no Terroso, e também já leva 3 internacionalizações, e vou chamá-los aqui à conversa para falar então com eles. Muito boa noite então aos três, desde já obrigado por terem aceito o convite do Atletismo for All para estarem aqui um bocadinho a falar connosco e com as nossas pessoas que já nos estão a ouvir, e pronto, e agradeço o vosso contributo. Muito boa noite então aos três. Boa noite. Boa noite. Está tudo a ouvir bem? Já também pelo convite. Obrigado a nós. Não sei se alguém quer dar alguma palavra inicial, senão começamos já com as perguntas que temos para vocês. Eu posso, em tom de curiosidade, falar só uma coisinha. É que é a primeira vez que sou entrevistado, se posso chamar de uma entrevista, não é? Aqui pela... Isto é uma conversa, Pronto, mas aqui sou chamado a uma conversa deste género na zona da Póvoa. Nunca fui chamado a conversa nenhuma, foi a primeira vez. Teve que ser logo aqui por um amigo. Obrigado mesmo, obrigado. Sim, o principal objetivo desta página é mesmo isso, é comemorarmos o 40ª edição do PPA, mas ao mesmo tempo dar visibilidade aos atletas que cresceram e que saíram do atletismo poveiro para os palcos nacionais e internacionais. É essa a nossa missão, e é isto, como uma vez que não podemos correr, estamos a fazer o atletismo de forma diferente, não é? Nestes dias que temos que estar aqui confinados, assim conversamos e vamos chamando à vez e tentar chegar ao máximo de pessoas possível. Pronto. Posto isto, falar um bocadinho aqui com o Sr. Jorge, e a primeira pergunta que eu lhe tenho para colocar é: como é que surgiu então o atletismo na sua vida, como é que surgiu o Barreiros e, logicamente, como é que surgiu o PPA? Ora, boa noite. É assim, o atletismo apareceu-me na minha vida em 1974, logo a seguir ao 25 de Abril. Aproveitámos a oportunidade, eu juntamente com um grupo de amigos, de começarmos a fazer desporto. Naquela altura só era possível fazer na rua. Já se fazia em campos de futebol, em pavilhão, mas era mesmo para elites. Nós, como devem compreender, naquele tempo a juventude não tinha muitas opções para os seus passatempos, e quando aparece o atletismo é uma coisa extraordinária, não é? Claro. Começámos a fazer aquilo que era mais simples fazer, a correr na rua, e pronto, e aproveitar a oportunidade que a gente conseguiu de competir, fazer desporto de competição. Pronto, foi assim. Mais tarde apareceu o plano em 1979. Vamos desculpar, vocês falam em 40 anos, mas eu acho que já são 41. Não, houve um interregno de 2 anos, em 80, houve ali talvez um ano qualquer.
apareceu isso apareceu como uma sequência daquilo que a gente já vinha a fazer de trás. Naquela altura, aqui na zona da Póvoa, acho que havia o Argivai e o Amorim, que se praticava atletismo. Depois aparecemos nós, começámos a fazer o desporto de rua, até que apareceu o plano e daí foi E daí surgiram muitas associações poveiras que ainda hoje em dia estão algumas delas estão em... Outras transformaram-se, não é? Como o caso do Barreiros, não é? Que surgiu depois, era o Independente de Barreiros e surgiu o primeiramente, Barreiros. Primeiramente era a Associação de Barreiros, depois os Independentes de Barreiros e depois é que foi o Centro Desportivo e Cultural de Barreiros. Éramos uma zona de muito... Éramos pequena, não é? Mas havia algumas... Havia muito atleta. Já vamos falar mais à frente sobre a quantidade e as modalidades. Agora falava um bocadinho com o João Lopes, também com 13 anos, não é assim, João? Começou nas corridas a representar a Associação dos Escuteiros de Portugal no bairro de Nova Sintra, não é? E pronto, como é que surgiu esse convite? Como é que surgiu o atletismo? Era essa a nossa pergunta. Bom, eu verdadeiramente o convite não me lembro como é que surgiu. Sei que na altura eu penso que fiz de 4 planos de promoção, que foi de 80 a 84. Acho que comecei no primeiro plano de promoção, que foi em 1980. E aqui em Nova Sintra, onde eu portanto, nasci, o Sr. Luís Leal, que mora aqui ao lado, pegado a Nova Sintra, claro, ajudou-se bom fim, claro, era organizador. E claro que aquela miudagem do meu tempo começou toda para ir a correr e tanto começamos a organizar essa equipa com aqueles escuteiros e participei, como eu disse, durante 4 anos, porque nesse tempo só se podia correr no plano de promoção até aos 17 anos, o que agora é até a idade que se quer, e ainda bem que é assim, não é? Portanto, eu verdadeiramente, convite, acho que não surgiu aquilo, o pessoal começou a juntar-se e a correr e naquela altura queria fazer desporto, não é? Pois, exatamente. E foi assim, basicamente comecei assim no plano de promoção. Foi os primeiros 4 anos que fiz. Comecei no plano de promoção, efetivamente, fiz os 4 primeiros planos de promoção, que depois tive de sair porque só se podia correr até aos 17 anos. Pois, exatamente. Foi uma das... Outra fase, depois avancei para outras coisas, não é? Exatamente, já vamos falar mais à frente. Agora, estou aqui a falar com o Bruno, que ele está aqui com alguns problemas técnicos. Não sei se já nos estás a ouvir, Bruno, a todos. Já ouves bem? A ti sempre te ouvi, o Sr. Jorge também. O João é que não ouvi, não estava a conseguir ouvir, não sei. Deixa ver se agora já ouves. João, podes assim, falar? Estás a ouvir, Bruno? Assim já estou, Okay. sim. Temos de ficar de posição no monitor. É só exatamente. E assim não ouvi. Pronto. Agora, Bruno, falando um bocadinho também contigo sobre como é que apareceu o atletismo, já falámos que aos 8 anos começou a tua carreira de atletismo, como é que surgiu também se calhar o convite, como é que apareceu o atletismo na tua vida e depois também falar um bocadinho da ligação atletismo-futebol, não é assim? Sim, é verdade. Foi mais ou menos então com 8 anos, em 2000, que na altura o meu avô era dos melhores amigos do antigo presidente do Terroso. Esse presidente que também estava ligado ao atletismo, o Sr. Joaquim, e ele vivia, o meu avô vivia praticamente metade do dia no café que o Sr. Joaquim tinha. E pronto, houve uma altura que me incentivou a ir experimentar e pronto, foi assim que comecei as primeiras corridinhas. Depois logo, mal comecei o atletismo, também comecei a ver os treinos de futebol. Achei interesse e entrei mais ou menos ao mesmo tempo, poucos meses de diferença. E durante muitos anos fiz atletismo e futebol por brincadeira e depois foi se tornando uma coisinha mais séria, mas foi assim, foi por culpa do meu avô e desse ex-presidente, que infelizmente já faleceu também, mas foi à custa desses dois que fui lá parar e que conheci a Fátima, que foi a minha primeira treinadora. Muito bem, é isso mesmo que agora, voltando ao Jorge, falar um pouquinho da Associação do Barreiros, que infelizmente já não está ativa.
mas falar um bocadinho na altura, na época do Jorge, enquanto treinador, quantos atletas, se o Barreiros tinha outras modalidades, porque também sabemos que a partir do atletismo começou a haver o futebol, não sei se o Barreiros entrou logo, mas se o Jorge também acompanhou essas etapas do Barreiros, falar um bocadinho da associação, é essa a próxima pergunta. A primeira associação que apareceu em Barreiras era essencialmente virada para o atletismo. Vivíamos só do atletismo porque também era aquilo que a gente podia praticar, porque não havia campos de futebol nem pavilhões, era na rua, era o que a gente fazia, não é? Posteriormente, pronto, começou a aparecer o futebol em Barreiros, não é? Num clube que foi criado essencialmente para o futebol, e havia o outro do atletismo. No passado pouco tempo houve algumas divergências entre os fundadores, não é? E é bom aqui mencionar que um dos principais impulsionadores do atletismo em Barreiros foi o Fernando Peixoto, que devem conhecer, acho que agora está ligado ao ténis de mesa. Peixoto. Depois tivemos ali algumas divergências, alguns choques de personalidade. Claro, normal. Devemos seguir com criar um clube, que é os Independentes de Barreiros. E o objetivo, então, na primeira edição foi logo ser campeão? Não, isso... Primeiro, como é que surgiu então esse campeonato? Como eu anteriormente disse, nós criámos o clube 3 anos a 4 anos antes do plano de promoção. E nós, essencialmente, o grande objetivo era pôr o pessoal todo a correr, não é? E está claro que quando o plano de promoção começa, nós acho que não éramos os únicos clubes que estávamos para aí virados, mas éramos os que mais estávamos virados para aí, que era para a juventude, enquanto o Argibai e o Amorim, que eram os clubes que existiam antes do plano de promoção, estavam mais virados para o atletismo sénior. Nós estávamos virados para os miúdos e participávamos em provas a nível regional, do Porto, de estrada, era quase tudo de estrada, não é? E está claro que quando surge o plano de promoção, talvez nós fôssemos o que estivéssemos em melhores condições para ganhar, não era que fôssemos os melhores ou isso, porque naquela altura o atletismo não tinha nada de técnico, não havia treinadores, nem era só correr. Pois. E quantos atletas é que tinham nessa altura na associação? Eu acho que éramos, se não éramos o que tínhamos mais atletas, éramos os que tínhamos mais, era dos que tínhamos mais. Acho que éramos nós e o Navais, mas nós estávamos aí à volta dos 100 atletas a participar. Atenção que não eram inscritos, não é? Pois, há sempre aqueles malandros o problema que existia era como fazer levar esses atletas chegarem aos locais de prova. Ou era a pé, ou era por exemplo, a prova era às 9 horas, eu tinha que levantar para aí às 7, que era para começar a levar. E não era só eu e o meu irmão Ilídio, não é? Que foi o que Exatamente, também temos que dar essa referência. Estávamos para aí às 7 horas da manhã a levar atletas, por exemplo, para Terroso, descarregávamos, vinhamos buscar outros, descarregávamos, e havia aqueles que iam nos famosos caminhões do lixo. Exatamente. Que a organização nos punha à disposição do lixo. Pronto, era caminhões de caixa aberta, mas eram lavados e... Claro. Na semana passada já ficamos a saber sobre isso. Nós começávamos a trabalhar com muita antecedência
portanto, nos dias de prova, para fazer com que os atletas tivessem a possibilidade de estar nas provas. Tínhamos, mas como eu disse, tínhamos para aí à volta de 100 atletas, que eu acho que agora é impensável acontecer isso no plano de promoção. Eu não tenho valores certos, mas referentes ao ano passado, também está aqui o Zé Alberto Navais, ele já deu boa noite, ele pode nos ajudar. Eu acho que o Navais também tem 100 e alguns atletas inscritos. Participantes, anda à volta de 80, mas ele também certamente dará aqui uma ajuda, e também convido a quem quiser participar. Sei que está aqui muita gente já a ver-nos e a dar boa noite, como o caso do C. Cândido, o Sr. José Faria, que ainda hoje participam, colaboram para que haja o PPA, e também a nossa palavra e a nossa boa noite a eles. E quem quiser também pode dar a sua pergunta, nós também estamos abertos a responder. E vamos então passar agora ao João Lopes. João, 4 anos depois, portanto, à altura do Júnior, certamente, surge o atletismo federado, não é? Pronto, como é que aconteceu o atletismo federado? Quais foram as equipas que representou, treinadores? Falar um pouquinho até chegarmos à época de 95. Bom, como eu disse, quando fiz 17 anos, portanto fiz 4 anos pela promoção, não era permitido para participar para além da cidade, e então uma pessoa que é o Sr. José, que era responsável pela Maconde, nós chamávamos o Sr. José Careca, esteja na Maconde, vizinho de Jorge, era em Barreiros, que tinha, portanto, já tinha equipa formada da Maconde, que tinha atletas masculinos, femininos, e veio-me convidar, visto que eu não podia participar no plano de promoção, a dizer-me que vamos fazer uma equipa de júniores contigo, com o Vítor Paiva, que é o filho do Sr. Vítor da Adamel, o Sr. David da Adamel, o Vítor Paiva, que tem um bom atleta, e vamos fazer uma equipa de júnior e tal, até vamos fazer uma equipa federada depois, para participar, vocês são atletas bons, não sei o que mais. Portanto, eu estive lá, portanto, 6 meses na equipa da Maconde, à espera que ele federasse a equipa. Portanto, eu faço anos em março, não pude participar de março para a frente, portanto, porque fiz 17 anos. Claro. Estive até outubro, que é quando começam as inscrições dos federados, à espera que ele federasse a equipa. Portanto, ele nunca chegou a federar a equipa nenhuma. Eu andei ali com anos populares, a todas as provas que existiam nas freguesias de Famalicão, de Redondeza, de Biano, do Castelo, dessas freguesias todas, e só tinham uma situação. Eu estava lá com ele na Maconde, com a idade de juvenil. Porque portanto, eu fiz depois 2 anos de federado como júnior, e lá não estava federado ainda, pessoal, aprendeu tudo que ia federado, claro. E eu estou a ir lá ainda a cuidar do juvenil. E ele punha-me a correr nos séniores. Porque eu, a seguir ao António Costa, da Maconde, que o Jorge conhece bastante bem, o Costa, que é um atleta mais velho que eu, uns 5 anos talvez, portanto eu teria 17, ele teria 23, 22 anos, que era um atleta que treinava bastante, que ele ganhava basicamente as provas todas que andava por aí, e eu a seguir a ele era o segundo elemento da equipa, portanto ele punha-me a correr na equipa sénior, que só tinha equipa sénior basicamente, e eu tinha de correr no meu escalão e incluía, portanto já andava a fazer provas de 8, 10 km, aí nas freguesias todas, dessa zona toda, e além disso eu fugia aos pódios, era taças para os 10 primeiros, para os 5 primeiros, eu trazia todas as semanas, trazia taças para casa, a correr com os homens. E claro que isso chegou ao fim, ele acabou por não federar a equipa, não avançou, não sei o que mais, e o pessoal, as pessoas que me conheciam, outros atletas de outras equipas, o pessoal de idade, não é, dos séniores, diziam, pá, este gajo é muito bom, ele anda aqui connosco com um puto de 17 anos, anda a ir ao segundo lugar, terceiro lugar, perdia com o Costa, basicamente. Este gajo, eu devia correr no escalão dele, não corre, ele é que ia ganhar toda a gente, e o fulano, pá, este gajo tem que ser um gajo muito bom, devia ser federado. Portanto, entretanto, o Kim Marques, que o Jorge também deve conhecer, que foi atleta de futebol com o Porto, portanto, ele é mais velho que eu. Começou comigo o atletismo. Começou, pronto, o Kim Marques tinha sido atleta de futebol com o Porto. Sim, Jorge, posso dizer qualquer coisa. E ele, como foi atleta federal do futebol do Porto, como júnior, não sei o que demais, portanto, viu o meu valor. Disse, pá, este gajo é muito bom, este gajo tem que ser federado, tem que ser não sei o que mais. E aquilo avançou na Maconde. O que aconteceu? O João Marques
que é o dono da Moldar de Pó, Bolinha Molina, que era a grande fábrica de moldar de quadros, não sei o quê, falou comigo. Opa, vou tomar um treinador, não sei o que, ao Porto, pá, o gajo, o António Ascensão, que vocês, o Bruno conhecem, e vocês devem conhecer os três, o António Ascensão, um treinador de grandes atletas, pintava quadros também, não sei o que, como o João Marques pintava, não sei o que, eles conheciam, eram amigos, clientes, do outro, e levou-me lá o António Ascensão. Pá, tem aqui um atleta, o gajo é bastante bom, o gajo, não sei o que, corre bem, tá? E eu fui lá em outubro. Entretanto, foi lá em outubro e o Ascensão disse, vamos estar a fazer um teste aqui na Inatel, na pista de cinza, na Inatel, que agora acho que está há uns anos para cá, que era cinza, preta, vamos fazer aqui um teste para ver que o rapaz vale, vamos lá, não sei se foi 1000 metros, qualquer coisa, para ver se tinha valor para ficar lá. E eu fiz lá, após aqui 2 voltas e meia, e eu nunca tinha corrido uma pista, não sabia o que era uma pista, só corremos aqui nas aldeias, na estrada, não é? Agora aqui o mais rápido que puder, dizer mais. Eu cheguei lá, fiz 1000 metros, num tempo bastante bom, que ia ser júnior no primeiro ano ainda. Eu ia começar com o júnior no primeiro ano. E fiz um atleta muito bom. Este gajo não é para fazer teste, este gajo é para ficar já aqui. E o António Ascensão, o treinador António Ascensão, tinha saído do Futebol Porto no ano anterior. Ia chatear lá com o Futebol Porto, sei o quê. Tirou um Carlos Monteiro, que foi um bom atleta também, como os carregos nacional de júniores, dos 5.000 metros, que bateu o acorde do António Leitão, dos 5.000 metros na altura. E penso que ainda será dele o acorde, do Carlos Monteiro. O Ascensão, um treinador credenciado, e eu lá fui fazer o teste e tal, e ele, claro que eu fiz logo, ficasse lá no Interclube de Atletismo, que ele formou equipazinha, se o lá falou Porto, sentiu-se com aquela malta, portanto, formou o Interclube de Atletismo. Pá, vem para cá, não sei o quê, eu vou-te buscar a Senhor da Hora, vou-te buscar a Avenida da França, de carro, não sei o que mais, e eu tinha para as minhas viagens, ele lá me dava de vez em quando dinheiro para as viagens também, não sei o que mais, eu trabalhava 9 horas por dia no Quintas e Quintas. Entretanto, o Quintas e Quintas, lá o pessoal do Quintas, a grande empresa de corredoria que existiu na Pova, eles eram portistas, não sei o que mais, não, e eu lá facilitava a vida, também, aquilo era no Clube do Porto, não sei o que, e lá facilitava a vida para ir lá treinar. E o que acontece? E então fui correr, e fui a Matos Velhos, que é em Torres Vedras, corta-mato Matos Velhos, que é em novembro, corta-mato de preparação, não sei o que, fui lá ao segundo. Nunca tinha corrido com uma malta do Benfica, nem do Porto, nem do Sport, aquela malta de grandes clubes, né? Você conhece? Fui lá ao segundo. E foi ao Campeonato de Portugal, depois, que foi feito em Troia. O Campeonato de Portugal em Troia, que é aquela sessão areia, não sei o que mais, fui terceiro, o Campeonato de Portugal. Ora, um atleta que ninguém viu lá nenhum a correr, não sei o que, foi só o terceiro, o Campeonato de Portugal, depois foi internacional, não sei o que mais. Por aí adiante, pronto, comecei assim a minha vida federada, começou desse género. No ano seguinte, como eu tinha para as minhas viagens, basicamente, para ir treinar, porque eu não recebia subsídio, tinha treinar ao Porto, aqui os bilhetes de comboio, o Xação lá me pagava, surgiu a oportunidade, como eu treinava no Quintas e Quintas, o Joaquim Mesquita, o marido da Laura Cunha, que ainda na altura não estavam casados, veio falar comigo, pá, vias vir para o Porto, sei que eu fui ao Porto, a Aurora e tal, a minha namorada, outro clube e tal, e lá surgiu o contacto de ir para o Futebol do Porto, o apresentou ao Barbosa, Alfredo Barbosa, falecido Alfredo Barbosa, o treinador de grandes atletas, e eu lá fui ao Futebol do Porto, e foi ganhar a 15 contos, que eu ganhava altura, pagava os meus de comboio, foi ganhar 15 contos, quer dizer, naquela altura, quer dizer, era ir ao Futebol do Porto, e só a estação, olha que eu vou ser assim a cidade do Porto, telefonei na estação do comboio da Trindade, ou da Avenida França, melhor dizendo, dizia a estação, que eu dizia, no precipício, mas eu dei-lhe uma satisfação, mas eu vou ganhar dinheiro, eu tenho que pagar os meus bilhetes e tal, aquilo é um clube, vem lá, mas eu não ia continuar num clube que, enfim, que era menor, assim dizendo, não, o Interclube de Atletismo, que era formado pela António Ascensão, quando podia resultar o Futebol do Porto, ganhar dinheiro, e era outro clube, não é, com outro prestígio. Claro. E assim foi, entrei com o júnior para o Futebol do Porto, também a seguir, foi ao Campeonato do Mundo de Pista 10.000 metros, fiz 30-25, na altura foi de ser a melhor marca, não sei o que, das júniores dos tempos. Foi ao Campeonato do Mundo, fui 16º lá com os canianos lá em Atenas, que aquilo os gajos dão-nos uma volta de adiante. Eles também já tinham bigode e eles também são assustados quando eles nascem, passados os anos que eles vão assustados, ou lá que era naquela altura, falavam assim, os gajos já tinham bigode, então nós já nos novos rapazes, os gajos já tinham bigode, os canianos e os etíopes, enfim, aquilo não calou o caraças, aquilo já damos uma volta adiante a todos e a quase todos, não sei o quê. E pronto, depois entrei no outro ano com o Futebol do Porto como sénior. Íamos treinar depois à Maia, porque no entanto no Estado Dragão aquilo foi o Estado Dragão, melhor dizer, no Estado das Jantas foi rebaixado, fizeram o rebaixamento, tiraram a pista, passámos a estar na Maia, tiraram os treinos na Maia, e houve aquela série de situação portanto, eu fui para o Futebol do Porto em 85, 86, por aí,
tipo aí até 88, e em 88, olha aquela situação que o Futebol do Porto foi buscar o Rui Águas e o Dito, o futebol, chateasse lá por causa do jogadores de futebol, e então o Benfica disse assim, vocês foram buscar os nossos jogadores, o Rui Águas e o Dito, então nós vamos buscar os vossos atletas. E então veio buscar os nossos atletas, veio buscar o Regalo, António Pinto, Paulo Catarino e Joaquim Silva, que eram os 4 melhores atletas do Porto. E eu, que trabalhava 9 horas por dia, que ia para a Maia, que saía em Pedras Rubras, para quem conhecer a estação de Pedras Rubras, ia até Pedrão de Moreira a pé, à chuva e ao frio às vezes, para quem tudo escuro, apanhar o autocarro para ir para a Maia, fazer o percurso inverso outra vez, vai vir outra vez embora e não sei o quê, a chegar à noite, para voltar a trabalhar 9 horas por dia. Eu andava lá porque os outros também andavam, só que não tive aquela evolução que devia ter. Claro, eu fui um bom júnior, mas não estava a evoluir para a categoria de sénior, porque também não treinava os pessoas, não. Os outros já vinham de carro, já eram atletas com outra estabilidade, o António Pinto já sempre foi profissional, por aí adiante. E então o que é que disseram? Então vamos buscar os nossos atletas. E o Alfredo Borges disse, Lopes, nós vamos para o Benfica, 4 anos, eles lançam um contrato de 4 anos. Queres vir connosco? Está bem, Barbosa, eu vou, não há problema, vocês vão, também vou. Eu sei, já dá tanto, que até já 15 contos, dá-te 25 contos. Olha, maravilha, eu vou ganhar mais. Paciência, treinávamos na mesma na Maia, e quando era para isto bem da Lisboa, eles pagavam um X por automóvel, eles iam no carro, por as despesas, e lá fui. Fui um ano no Benfica, e no ano seguinte, eles continuaram lá, e o Benfica quis formar a casa do Benfica no Porto. A casa do Benfica no Porto, na cidade do Porto. Sei que o Salgueiral que dominava aquilo, formou uma equipa comigo e com mais alguns, e ganhámos logo o campeonato regional. Pronto, andávamos por ali, entretanto fui para o Salgueiral, para o Salgueiros, não sei o que mais. Depois do Salgueiral apareceu o Sr. Jorge Teixeira, das Trazia Beleza, que formou uma grande equipa, chama-se terceiro no Campeonato Portugal, atrás do Benfica, e do Sporting, e do Maratona, em Estada, e no Cabo Tamar também, chama-se a sua equipa. Chegou a formar uma boa equipa ali com bons atletas, inclusive o José Regalo chegou a ser atleta também da Tarabela, Henrique Crisóstomo, Paulo Catarino e outras série de atletas bons que passaram por lá. E andei por aí, que foi. Depois comecei a experimentar a maratona. A primeira vez foi a maratona. Foi só para ver como era. E foi até aos 33 km. Depois cheguei ao fim, parece que não havia nada à minha frente, porque não tinha os quilómetros necessários. E o Joaquim Mesquita, o líder da Cunha, encosta, não existe, não vale a pena. O teste está feito, já sabes o que é isto. Só que eu não quis desistir. Foi até ao fim. Parei um bocado de vez em quando, depois lá corri, e agora corri, e cheguei ao fim. Esse ano não devia ter chegado, não valia a pena, mas cheguei. Cheguei ao fim, estou eliminado, já sei o que é maratona, portanto não treino necessário, porque não treino 2 vezes por dia, basta a malta treina, ou então levantar-me aquele género que a malta fazia antigamente, pôr-me para as 6 da manhã para treinar um bocado, depois ir trabalhar 9 horas por dia, e depois treinar ao fim do dia, isso não dá resultado nenhum, porque o cansaço acumula em vez de exatamente. Portanto, acaba por não dar resultado. E eu estava a fazer aquela experiência a ver o que dava, e não deu. Depois tentei novamente em 92, em Roterdão, com a maratona, treinei mais um bocadinho, e aconteceu a mesma coisa. Voltei a chegar para 2:15, 2:16, por ali e tal, isto deve dar 2:15, 2:16. Porque eu nessa altura já era um atleta que fazia uma 3, uma 2 facilmente à meia maratona. Só que uma maratona não são 2 meias, maratonas como toda a gente sabe. É que precisa ter os quilómetros nas pernas, como se costuma dizer. E quem não ter os quilómetros nas pernas, se ao fim não consegue fazer nada. Cheguei lá, voltou a acontecer a mesma coisa. Voltei a dar o badagaio. Outra vez comecei a ver na minha frente, fiz 2:28, eu fiz 2:30 e tal, parei, fui a passo, mas agora tenho que ir até ao fim. Eu tenho que ir até ao fim da prova, não vou voltar para trás. Claro. Faltou, aquilo é para altas 35 km, aquilo 34, quando começa a faltar as forças, quando se entra na reserva, quando se tem treino, quando não se tem, fica-se por ali, porque depois o motor desliga e não há hipótese nenhuma. E lá fui até ao fim, desanimei ali um bocado e tudo e tal, mas depois tive outras condições de treino, porque entretanto eu e a Cunha fomos falar com a Silveira e tal, passei da parte de manhã, não sei o que, e tal. Entretanto, passei pelo barzinho também, na altura passei pelo barzinho ali na época de 92, 93, foi quando fomos falar depois com o Dr. Macedo Vieira e tal, porque em 92 com a Maratona em Roterdão, aquilo não ficou muito bem. E depois fomos falar com a CD e tal, para descansar da parte de manhã. E o que é que queres para ir para o barzinho? Foi o António Quiroz falar comigo e o professor Júlio. O que é que queres? Olha, eu não quero subsídio, quero condições, quero descansar amanhã do emprego para poder treinar a sério, para poder fazer resultados.
e os resultados começaram depois a vir ao de cima. Foi quando depois voltei à maratona, em 95, já um bocado da minha medo, será que vai acontecer a mesma coisa, será que não vai? E lá fui terceiro, 2:14:01, e não fiz melhor, porque tentei correr ao ritmo do indivíduo que tinha ganho no ano anterior, que foi um polaco, tinha sido vencedor, eu lembro ali por ele, e ele depois acabou por ser quarto, quebrou ligeiramente, eu podia ter arriscado um pouquinho mais, mas também tinha medo de arriscar mais e acontecer o mesmo que aconteceu nas duas experiências anteriores de Lisboa e de Roterdão. Foi por ali, pronto, cheguei campeão nacional, foi terceiro, atrás dos africanos, um dos 14:01, e dali para a frente foi sempre a melhorar. Foi sempre a melhorar depois. Uma lição de vida. Foi, ali gostou um bocadinho, mas depois engatou. Agora vamos também falar com o Bruno sobre o atletismo. E ele já certamente também começou nas estradas e corta-mato, mas a grande paixão dele é as pistas. É um bocadinho também chegar a campeão nacional, mas nas pistas, sem ser a correr maratonas. Não é assim, Bruno? É verdade. Eu, antes de começar, quero desde já dar os parabéns aos dois, porque acho que tenho uma melhor recordação de tudo do que eu próprio. Eu estava aqui a ouvir, estava a pensar como é que foi há tantos anos e se lembram de tudo tão certinho. E eu estava a tentar encaixar o que é que eu iria dizer e aposto que vai-me falhar qualquer coisa, e foi há poucos anos que isto aconteceu e que ainda vai acontecendo. Mas pronto, como disse, comecei em 2000 no plano da POVA também, e participei em 8 planos de promoção. Nos últimos 4, penso que foi como, sim, participava, era do Terroso no plano e federei-me através do CDP na altura, e tinha como treinadores, tive a Fátima Silva durante esses anos todos, e depois houve ali alguns anos em que o professor Júlio também era o responsável do CDP e que também me ajudou. Depois, na fase final do CDP, ainda apanhei, acho que o último ano que lá estive foi com a Ana Tércia, era a responsável. Foi no ano em que aconteceu aquela história que ontem me recordaste, Henrique, que eu já não me recordava. É verdade. Foi a forma como eu passei de um CDP para um Futebol Clube do Porto. Foi isso que me fez acreditar que era possível, porque não vou mentir, não é? Andar num plano é sem dúvida ótimo, e eu gostava e ganhava, e ganhava as provas de pista, ganhei as provas de estrada. Houve um ano, não tenho bem ciente qual, que fui atleta excelência, mas pensava sempre em querer mais um bocadinho. Na altura em que entrei que tive a oportunidade de me federar através do CDP, fiquei feliz também, claro, e comecei a competir a nível regional. Aquilo ao início também não foi assim, não era tão fácil como o plano, não é? Depois acabou por se tornar mais ou menos acessível, e ganhei muitas medalhas. As medalhas que mais tenho é regionais de zonas norte. Íamos um fim de semana e trazíamos não sei quantas. E depois foi numa provinha de salto em altura, que eu já não me lembro se foi uma noite quente, eu acho que foi uma noite quente, em que estava a competir, e o Henrique, por acaso, esta história parece que não é verdadeira, mas foi mesmo assim. O Henrique aparece-me e diz-me: eu ouvi ali uma conversa ali atrás, se tu ganhares esta prova hoje, o Porto vem-te buscar. Eu disse: não é possível, achas? Nunca me tinha passado pela cabeça. Ganhei a prova, viemos embora todos ali contentes, e eu na expectativa se seria verdade ou não. E tanto é que depois ligou-me o Rui Carvalho, que ainda hoje está ligado ao atletismo, e é das pessoas que eu acho que em Portugal pode haver muita gente que gosta de atletismo, mas muito mais que aquele homem não deve haver. Aquele homem dá tudo e está lá sempre, de manhã à noite. Ele respira atletismo. Treinei com ele também, depois quando fui para o Futebol Clube do Porto, a convite dele. Treinei com ele um ano, depois comecei a treinar com o Pedro Pimenta, treinei mais meio ano, treinei com o Pedro Pimenta. Depois o Futebol Clube do Porto, infelizmente, e com muita pena minha, teve que encerrar a secção de atletismo em 2010, e ficamos um bocadinho na expectativa. Tive a sorte de receber um convite, que isso também é uma coisa que até hoje tive a felicidade, durante esta minha carreira de atleta, se é assim que posso chamar,
tive sempre a felicidade de, quando as épocas terminavam, receber sempre um ou outro convite, e isso, sem dúvida, para os atletas é super bom. Eu conheço muitos atletas que às vezes andam, muito bons atletas, e que andam à procura de clubes e de apoios, e é difícil. Eu, nesse aspecto, a nível de clubes, sempre tive essa felicidade. E fui para o Marítimo, tive um ano no Marítimo. Depois o Marítimo também acabou por acabar. Foi em 2011, acabou o Marítimo, e foi nessa altura, quando o Marítimo acaba, que eu fiquei um bocadinho... Pensei, eu acho que se calhar chegou a altura de entrar na faculdade, estava um ano a entrar na faculdade. Pensei, isto não está a correr lá grande coisa. Fui para o Porto, no Porto fui campeão nacional, no CDP tinha sido campeão nacional, mas queria levar as coisas mais a sério, e não queria saltos maiores, queria evoluir mais. E foi aí que surgiu o convite do Benfica, em 2012, quando entrei no Benfica, e fui viver para Lisboa. E não sei se posso falar, se explico, se vais passar mais à frente algumas coisas, Henrique, ou se... Também não quero ser muito... Não sei o que tens preparado para nós. Eu posso ficar a falar aqui 2 horas, como posso... Não, é assim, eu sei que sabemos que houve aqui muitas lesões pelo meio, tu tiveste ainda a representação do Sporting, pronto, era só mais a nível de agora, vamos falar sobre isso mais à frente, mas a nível de equipas e treinadores, era esta a pergunta que explicar, ou dizeres quais foram as equipas que passaste, e os treinadores e as pessoas que te ajudaram. Sim, no Desportivo da Póvoa, como disse, foi a Fátima, na Tércia e o professor Júlio. No Terroso, a Fátima, que me acompanhou até ao final do Desportivo. No último ano que estive no Desportivo, fui campeão nacional de juvenis, e fui terceiro no triplo salto. Depois fui no Porto. No primeiro ano do Porto, treinei com o Rui Carvalho, como disse anteriormente. Fui campeão nacional de salto em altura, fui segundo no salto em comprimento, fui segundo no triplo salto, e pista coberta também acho que já tinha sido terceiro no triplo. As medalhas foram aparecendo, eu sinceramente não consigo, estou um bocado perdido. Ainda ontem o Henrique, nós falamos um bocadinho antes disto acontecer, não é? Para nos prepararmos, e eu disse ao Henrique, olha pá, tenho aqui um sitezinho. Eu acho que, para quem gosta de atletismo, o jornalista, o Arons Carvalho, do Record, tem um site que é Estatísticas de Atletismo, e estão lá todas as marcas das referências e não referências, aqueles que foram mais ou menos atletas, tem lá tudo, todas as marcas, e é lá que eu me basei para saber aquilo que fiz. Exatamente. Mas fica então a convite da Ana Oliveira, e foi o momento mais... até hoje, a nível de treino, se calhar o momento em que eu me posso orgulhar, e que nem toda a gente teve a felicidade. Era aí mesmo. Conheço muita gente que tem um nível melhor que o meu, outros piores. Agora, com a sorte que eu tive e com essa oportunidade que tive, realmente tive sorte. Fui convidado pelo João Ganso para treinar com o Nelson Nebra, e treinei com o Nelson Nebra, com a Susana Costa, e com muitos outros colegas, né, que não vou referir os nomes, porque nem os vou conhecer, mas treinei 4 anos com eles, aprendi muito, muito. Antes de ir para Lisboa, muitas pessoas que aqui estão devem saber que eu era um bocadinho baldas. Nos treinos não queria treinar, não queria correr. A Fátima e a Ana Tércia chateavam-se imensas vezes comigo, porque eu só queria chegar à pista e fazer salto em altura e saltar para a caixa de areia, não queria correr. Chateava-me com toda a gente, que só queria... Era um bocadinho preguiçoso à minha maneira, ou seja, só queria fazer aquilo que eu gostava, que era saltar, não queria fazer mais nada. E eu acho que também foi isto que fez eu chegar onde cheguei, porque infelizmente o atletismo há uns anos atrás era correr, não é? As pessoas falavam, e ainda é um bocado assim, quando falamos faço atletismo, tanto corres muito, senão eu por acaso até sou preguiçoso para correr. Eu gosto de saltar. Saltos. Ok, então não é bem atletismo. Não, é atletismo. E acho que tive a felicidade de treinar com o Nelson, que foi a pessoa que veio modificar um bocadinho isto. Penso que foi ele que transformou a mentalidade dos portugueses, de que a corrida, o atletismo não era só a corrida, não é? Tanto é que agora temos a prova da Patrícia Mamona, de muitos outros atletas que lhe estão a seguir as pegadas, e que estamos melhores do que nunca nas técnicas. E pronto, depois então
Em 2016 fui convidado para ir para o Sporting. Foi a data do meu regresso a casa. Voltei à Póvoa e fui treinar com o professor José Barros. Toda a gente também deve conhecer, não? Foi selecionador nacional de saltos. Foi um homem que está ligado ao atletismo desde muito novo. Já o pai dele esteve ligado ao Futebol Clube do Porto. Eles tiveram o CIPA, que acho que foi um clube que há muitos anos atrás também teve grandes atletas. E pronto, tive a felicidade de mais uma vez também treinar com um grande treinador e que me foi aperfeiçoando as coisas. E pronto, as marcas podiam ter sido melhores, né? Apesar de ter sido realmente internacional. Fui 3 vezes, fui a 2 taças da Europa. Já vamos falar mais à frente. Pronto, vamos. O Gilberto já está aqui a destapar um bocadinho o véu, está-nos aqui a pôr se calhar em maus lençóis, Bruno. Está a dizer que nós levávamos dinheiro nos bolsos para ir à tasquinha durante o treino. Olha. Era verdade. Isto era o segredo mais bem guardado. Os treinadores também estão aqui a ver e se calhar nunca souberam dessa. Íamos com dinheiro nas meias, ele dava dinheiro nas meias para batatas fritas e bolachas. Mas eram umas bolachinhas. Umas cartas no bolso para jogar as cartas. Depois passávamos na fonte para fazer conta que suámos muito. E o treino preferido era o treino dos 30 minutos. Tínhamos mais tempo para jogar as cartas. Exatamente. Agora voltando a falar um bocadinho com o Jorge, fazer-lhe uma pergunta então enquanto treinador. Qual era a fórmula que vocês tinham, né? Que já falou aqui que era uma equipa. Qual era o sucesso, a fórmula para o sucesso, que os atletas que tinham eram todos atletas ganhadores. Qual era a fórmula? O que é que o clube tinha, o que é que os treinadores tinham, que o pessoal todo que ia para lá ganhava tudo? Toda a gente queria ir para o Barreiros. Bem, na altura, como eu disse, não é? Nós éramos dos poucos clubes, éramos o único clube que nos dedicávamos exclusivamente aos jovens, não é? Fazíamos, por isso eles procuravam-nos, não é? E como tínhamos muitos atletas, era natural que aparecessem alguns que se sobressaíssem. Atenção, eu, sendo o mais sincero possível, naquele tempo, não é que agora perceba muito, mas naquele tempo eu não percebia patabina de atletismo. Só sabia que os mandava correr e eles corriam, não é? Mas na altura tive, aí o João Lopes falou no Joaquim Marques, começou comigo, começou o Alfredo ali que trabalha, não sei bem, o Alfredo Marques, que trabalha ali no antigo Isidro dos Caixões, não é? Sim, era um bom, também correu na Maconde, não é? O Joaquim Marques, José Gomes, o Fernando Andrade, o Albino Cerqueira, era uma porrada de atletas que se sobressaíram, não é? E saíram pela quantidade, não é? E está claro, acho eu que eles tiveram alguma sorte de dar com pessoas, não é para autoelogio, não é ser narcisista. Sim, claro, mas formaram-se homens. Sabe imensamente por aquilo. A minha vida passou a ser o trabalho e o atletismo. Saía do trabalho às 6, 7 horas da noite, entrava em casa, eram 10, 11 horas da noite. E para andar com miúdos, e quem nos conhece sabe que em frente à mercearia do Macedo era um ajuntamento, agora não era possível lá nesta altura com o Covid, era um ajuntamento de miúdos que era uma coisa extraordinária. Está claro que havia alguns que nem sequer treinavam. Depois, mais tarde, talvez coincidiu também com o plano, coincidiu também com uma fase que eu acho que é muito importante no atletismo da Póvoa, que é o aparecimento no atletismo do professor Júlio e do professor Samuel,
que apareceram na matriz, não é? Na altura começaram a treinar a matriz, não sei de onde é que eles vieram, de onde é que eles caíram, mas começaram quer dizer, nós que pouco ou nada percebíamos, começámos a ver que haveria, por trás do atletismo, era muito importante haver o conhecimento. O atletismo depois, mais tarde, começou, o plano de promoção começou a facultar aos treinadores formação, que a gente soube aplicar, e pronto, e foi daí. Agora, acho que essencialmente se deve é à sorte da gente encontrar atletas. Agora há muita escolha, agora também há muita escolha, muitas oportunidades. Pois, e que eu reconheço que talvez tivessem tido mais sucesso se tivessem tido, na altura, outro treinador com maior formação. Aqueles atletas que são mais conhecidos e que eu treinei, que foi não foram os melhores. Para ser sincero, não foram os melhores. Os melhores atletas que eu tive não seguiram o atletismo. Mas aqueles que eu penso que seriam os melhores atletas, não é? Mas tive os dois gêmeos, o Jorge e o Paulo Rego, tive o João Simão, não é? Que inclusive os outros dois nunca conseguiram ser campeões nacionais, eram sempre os eternos terceiros e quartos lugares, não é? E o João Simão conseguiu ser campeão nacional de pista coberta nos 800 metros, não é? São indivíduos que já deixaram o atletismo pelas vidas profissionais que eles tiveram, escolheram, mas... Sim, mas isso, pronto, a ideia também é mostrar que o Barreiros, além de grande impulsionador do atletismo poveiro, também é uma referência no atletismo nacional. E é esta a ideia que nós queremos que esta juventude que está cá connosco, e nós, inclusive, o Bruno também, certamente, estamos a receber novidades, e é isto que nós queremos descobrir e ficar a conhecer, e é esta mesmo o objetivo principal deste. Eu sabia que o Barreiros tinha bons atletas, que eu andei uns 2 ou 3 anos com o Sérgio, que eu nunca mais ouvi, nem sei quem é feito do Sérgio. Na Força Aérea. Ganhava eu, andávamos ali, ele e o Kim, que sempre os três. Eu também não o vejo há muito tempo, mas sei que está na Força Aérea, piloto da Força Aérea. Mas, como diz, havia essas guerras internas. E ele era muito bom atleta também. O João Lopes, ontem, quando a gente esteve a conversar, e eu desconhecia que ele estava desde o princípio do plano de promoção, porque ele começou nos jovens e naquela altura, passava despercebido. Conheci o João Lopes mais intensamente, era nas viagens que a gente fazia para Lisboa, que encontrávamos sempre nos postos de abastecimento. Lá estava o João, quando a gente ia às meias maratonas, eu ia com os meus atletas, ele ia lá sozinho e a gente encontrava-se e lá estávamos e lá conversávamos, não é? Mas o Bruno não o conhecia, para ser sincero. Se o Henrique não mostrasse a fotografia Aquela dele... fotografia. Eu também, isto do Covid, olha, roubou-me o cabelo, não, os óculos, e agora isto... Não conhecia. Já tinha ouvido falar no Bruno, acompanhei parte da evolução do Bruno como treinador, como atleta, não é? Mas olhava para ele, por mais esforço que fizesse, não o conhecia. Com os tempos mudam. Eterno jovem, não é? Agora está a trabalhar para a reforma, não é? Muito bem. Agora também falamos um bocado, o Bruno tocou num ponto muito importante, que é viver uma nova realidade do atletismo, que é o Centro de Alto Rendimento no Jamor, e a pergunta que eu fazia ao João é como é que é ser campeão nacional e, uma vez que não havia Centro de Alto Rendimento, como é que foi essa preparação, o que aconteceu no dia da prova, se era favorito, que eu acho que isto também... Como é que é ser campeão nacional? Opa. Bom, eu para fazer a prova eu fiz
Portanto, tive as 2 experiências anteriores que não foram muito agradáveis. Portanto, foi preparado o terreno. Eu faz-me lembrar o Carlos Lopes, quando encarou a maratona a sério, primeiro foi a Rotterdam, antes de bater o recorde do mundo, foi no ano anterior, foi lá, ver como era a prova. E andou na frente da prova, lá, para o recorde do mundo, e andou lá com o Robert Castella, não sei o que mais. Então o Robert Castella parece-me que até o ganhar a prova, e ele foi até aos 30 e tal quilómetros, e foi com aquela ideia bem. O ritmo é este, mas ainda não estou preparado para ir até ao fim, mas para o ano venho cá e vou até o recorde do mundo. Foi lá, e foi aprender, e bateu agora do mundo no ano seguinte, em Rotterdam. E eu fiz, fui apalpando o terreno, como se costuma dizer, foi mediante as capacidades e a disponibilidade de treino que tinha, fui vendo o que era necessário, porque no fundo, para todos os efeitos, a minha melhor prova, a minha melhor especialidade sempre foi a meia maratona, porque eu nunca deixei, no fundo, passar para... Felizmente já não está connosco no atletismo por diversos outros motivos, que é uma pena, foi um dos treinadores também que eu tive de uma idade muito próxima a mim, mas que me ensinou muito e que por acaso tenho pena dele não estar connosco nas pistas. E depois fui então treinar para Lisboa com o João Ganso, e na altura entrei no CAR, tudo novo, um quarto. No CAR as pessoas muitas vezes falam e dizem que... Imagina os Lopes com essas condições. Tenho grande curiosidade do que é que será o CAR. Nós, a nível de condições, tínhamos... Posso dizer que tinha boas condições porque vivia próximo da pista, vivia a 200 metros da pista. O centro de alto rendimento é encostadíssimo à pista do Jamor. Nós treinávamos na pista que é a pista coberta, que foi feita há poucos anos atrás. E vivia do outro lado da FMH, num quarto em que tinha 6 metros quadrados, por aí, e vivíamos 2 atletas. Eu habituado a viver numa casa gigante, sozinho em casa, porque a minha irmã já nem estava só com os meus pais. Tive que pôr tudo aquilo que eu queria, e eu sou daqueles que gosto de ter tudo, isto, aquilo, e tudo arrumadinho. Fui obrigado a pôr tudo num quarto, em que tinha que o dividir com outra pessoa. Ao início foi um bocadinho complicado. Tínhamos uma casa, o centro de alto rendimento, infelizmente também, acho que merecia uma reforma. Porque dizem, quem o conhece de há 30, 40 anos atrás, que está praticamente igual. Mas pronto, foi a oportunidade que me foi dada e foi boa. Vivi então lá o primeiro ano. O meu primeiro ano em Lisboa foi para esquecer. Treinei muito, 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 porque entro num grupo de treino em que tenho a referência ao Nelson Nebra, tinha a Susana Costa, que já era internacional, e entro eu lá, ninguém me conhecia praticamente, e eu tenho aquela raça, como se diz, poveiro, não é? Que nunca consegue ficar para trás, nunca consegue baixar os braços, e pronto, achava que ia aguentar treinar como eles, e era até não dar mais. Treinava, tive, no primeiro ano, tive 3 ou 4 rupturas, tive uma ruptura muscular praticamente 6 centímetros, uma coisa assim qualquer, andei de canadianas não sei quanto tempo. No final da época, 2012, 2013, a federação disse-me: olha, Bruno, pá, não vai dar para continuares aqui, não tiveste grande rendimento este ano, apesar de que em 2013 fui campeão nacional de sub-23, mas aquilo, nós, para estarmos na altura no centro de alto rendimento, tínhamos que estar tínhamos que pertencer a um estatuto de alta competição, e alta competição, aquilo tinha a ver com marcas, ou uma marca, um acesso a uma prova internacional ou algo do género. E então fui mandado embora do CAR, e aí falou mais alto, claro, o Benfica, que na altura me ajudava e recebia, e não podia dizer que estava muito mal, mas como devem calcular, uma pessoa viver sozinha em Lisboa não é nada barato. E pronto, os meus pais aí também me ajudaram muito, e foram eles que fizeram com que eu pudesse ficar a viver em Lisboa com todas as condições. Aluguei um apartamento com um amigo, vivi 6 meses com o Ias Alves Nascimento, que vocês devem conhecer, e depois vivi outros 6 meses num outro apartamento mais próximo do CAR, porque o Ias Alves era em Sintra e tinha que fazer muitos quilómetros de carro, e era assim um bocadinho chato. Depois vivi em Queijas, que é mesmo ao lado, e foi nesse ano que fui campeão de Portugal, que ganhei na altura ao Marcos Chuva, foi o que me deu 7,71, não é, Bruno? Exatamente, foi o que me deu grande destaque, por ter ganho um atleta que tinha sido olímpico em 2012
tinha sido a 7ª melhor marca do mundo em 2012, ou 8ª, penso eu, 7ª ou 8ª melhor marca do mundo. E eu ganhei e pronto, foi grande a festa. Até hoje, se calhar, foi o momento em que, a nível nacional, que mais me destaquei. E pronto, depois voltei no final de 2014 a ser convidado a voltar para o CAR, porque os resultados falaram mais alto, né? E pronto, voltei ao CAR e fiquei até 2016 a treinar lá no Centro de Alto Rendimento. Sem dúvida que quem não conhece a realidade do Centro de Alto Rendimento e da forma como se treina lá é um bocadinho diferente, não é? E é isso que eu acho que estou a pensar e gostava de, não sei se já, se mais tarde, tentar trazer até aqui à Póvoa algum do conhecimento que fui aprendendo, não é, lá, e que fui com a experiência toda, com os treinadores todos que tive. Eu penso que me faltou, se calhar, também no início. Eu, se no início tivesse... o atletismo na Póvoa agora começa a ser mais técnico, mas há 20 anos atrás, quando eu comecei, não se falava de um saltador em comprimento, não se falava de um triplo saltador, não se falava de um... E acho que neste momento estamos a melhorar e eu gostava de fazer parte e de ajudar. E a minha vinda para a Póvoa também passa por, não só e vir para o Atlético da Póvoa, passa também por tentar também ajudar o clube que a nível técnico tem estado como toda a gente sabe, né? O Atlético tem sido uma referência nas competições nacionais e pronto. Acho que vou tentar trazer essas experiências todas do CAR e essas experiências todas que tive para cá. Acho que depois mais à frente vou ter a oportunidade de outra vez. Exatamente. Vou-te deixar aqui um desafio, se calhar vai ao encontro dessa pergunta. Sim. Agora, voltando novamente ao Jorge, eu também gostava de fazer uma pergunta, se ele neste momento se vê a voltar a treinar ou a voltar ao PPA. É um desafio, uma pergunta de desafio. Certamente, se aparecer uma oportunidade, presentemente não. Ainda este ano fui convidado para um clube de uma freguesia que ia começar com o atletismo, já esteve, não é? Eu tive que recusar porque a minha vida profissional não dá. Não dá porque o atletismo de agora não é o que era há uns anos atrás. A mentalidade, desculpa, o Bruno está aqui, há exceções, mas a mentalidade das pessoas que praticam atletismo atualmente não tem nada a ver com aquilo que era aqui há uns anos atrás. Por exemplo, é muito difícil a gente encontrar, por isso aqui há pouco o atletismo português regrediu um bocado, não só nas técnicas, mas nas técnicas evoluiu, não é? Exato, mas na estrada e na corrida baixou um bocado. É muito difícil arranjar atletas com a mentalidade do João Lopes. Não é sacrifício, muito sacrifício. Pois, porque as pessoas escassas. Há quem diga que isso não é bonito dizer no atletismo, mas eu digo. O atletismo, a corrida essencialmente, mas eu acho que é em todas as modalidades dentro do atletismo, é um desporto de sofrimento. Porque um atleta, se quer ter êxito, tem que estar constantemente a procurar se superar. Porque se não houver a procura de superação constante, as pessoas são ultrapassadas e depois aqueles que estão habituados a ganhar deixam de ganhar e a primeira coisa que pensam é desistir. E isso faz com que que os atletas, se querem ir para a competição, têm que treinar. E para treinar, têm que ter, primeiramente, paciência, saber que os resultados não aparecem de um momento para o outro, requerem muito esforço e muito sacrifício. Têm que aprender a confiar nas pessoas que os rodeiam. E há uma coisa que é importante: as pessoas têm que se mentalizar que
todo o treino, toda a coisa do treino tem que sair da própria pessoa, quer dizer, não pode estar à espera de ser empurrado, seja pelo treinador, seja pelo dirigente ou qualquer coisa. Tem que haver ali um elo de confiança. E como o meu tempo é limitado, como isso requer alguma confiança nos atletas para treinarem sozinhos, eu tive ultimamente, nos últimos afastaram um bocadinho. algumas más experiências que me fez afastar um bocadinho, mas não quer dizer que não volte. E o Barreiro? E levantar o Barreiros? Não é uma hipótese? Não, o Barreiros acabou, encerrou as portas, porque eu acho que todos os clubes, como o Barreiros, não são viáveis. Na Póvoa existe, na cidade, não é? Existe clubes que só existem por causa das rusgas. E as rusgas faz com que tenham apoios suplementares que os outros não têm. E se os outros não têm, não justifica. Sem ajudas não há porque não é possível. Nas freguesias acho que sim, acho que as que existem vão continuar a existir e umas que desistiram vão voltar outra vez. Mas na cidade, o Barreiros, infelizmente, fui um dos fundadores, juntamente com outros, de todos os clubes que houve em Barreiros, fui fundador de todos, mas acho que não haverá. Era só uma curiosidade e um desafio. Muito bem, obrigado. Agora, há pouco, o João já estava a referir-se, se calhar, à marca de 2:11:52, recorde pessoal no Mónaco. E eu tive hoje a ver no site que o Bruno falava há pouco, e não sei se o João sabe, é ainda hoje a 35ª melhor marca a nível nacional da maratona em Portugal. E a pergunta que faço ao João, uma vez que ele foi 9 vezes internacional, 6 campeonatos do mundo, um campeonato da Europa, como é que é ser internacional? Como é que é vestir as cores, de correr com as cores de Portugal? Bom, como deve ser compreensível para qualquer pessoa, é um orgulho tremendo, porque estamos a vestir a camisola dos portugueses, não é? No fundo, não estamos só nós a vestir a camisola, levamos o nome de Portugal, vestimos, estamos a representar todos os portugueses, assim, dizendo da maneira mais simples. E naturalmente que é muita responsabilidade, porque não podemos ter uma má prestação, pelo menos dentro do possível, temos de fazer uma boa prestação, porque está toda a gente com olhos em nós, porque é um país que está a ser representado, e não um clube, não é um clube que já existe e para a próxima vez vai correr novamente para a semana, não é? É um país que confiou em nós, é um selecionador que nos selecionou, é alguém que espera algo de nós, é muita responsabilidade e é um orgulho tremendo. Acho que deve ser o objetivo principal de aquela desportista, seja a modalidade que for, deve ser representado o seu país. Penso que deve ser o que toda a gente espera, não é? E a marca do recorde pessoal surge quantos anos após ser campeão nacional? Foi em 98, portanto estávamos em 95, em novembro, quando eu fui campeão nacional, 2:14:01, e as coisas daí para a frente começaram a melhorar, porque depois, em abril de 96, fui à maratona de Boston, no centenário, 100 anos da maratona de Boston. Só que cheguei lá e aquilo era centenário, portanto estavam 40 e tal mil pessoas a correr, por aí adiante. A Rosa Mota virou-se para mim, vais cá fazer o quê? Está aqui os canianos todos, e caralho, aqui a seleção dos canianos para ir aos Jogos Olímpicos, e tal. Nossa, mas o homenagem ao aniversário, eles vão para vir aqui, que eu vou fazer? E claro, apanhei com os gajos todos, fui 16º. E, entretanto, aquilo só dava prémio para os 15 primeiros de chegada, porque aquilo funciona no caixa, mas há um prémiozinho para os 15 primeiros, eu fui 16º, fiquei à porta. E fiquei um bocado desanimado, fiz 2:13:15. Portanto, melhorei, de 2:14:01 para 2:13:15. Apanhei os africanos todos, aquela malta toda, não é? E pronto, aquilo ficou assim, pronto, melhorou-se, pelo menos no recorde pessoal, não foi mal, pronto, ok, é sempre positivo, temos, no fundo,
E quando se melhora com o pessoal, é sempre positivo, não é? O fundamental é isso, é sempre melhorar. Pois o lugar em si, ou o prémio monetário se ganha, se não sai ganha, agora ganha-se, depois logo saberá. Pronto, é um acréscimo. Em outubro, voltei a ir aos Estados Unidos, foi a maratona de Chicago. Portanto, eu só ia às maratonas mais fortes, não ia aquelas maratonas mais fáceis para eu ficar lá na frente. Fui 11º e dava dinheiro para os 10 primeiros outra vez. E eu fui ficar outra já. 2:13:28. Portanto, sempre marcas razoáveis na altura, e agora se calhar até jeitosas, porque aquilo que eu tenho visto no nível nacional já eram boas marcas. Fiquei ali e tal, depois fiquei quase desanimado, tal. Pronto, 2:13:15, 2:13:28, no fundo, o maratona é o mesmo nível, vá lá, mas fiquei já à porta do prémio e tal, e fiquei desanimado e tal, se calhar isto daqui, se calhar não quero correr mais maratona, porque afinal é tanto treino, tanta coisa, 2 vezes a treinar para o boneco, como se vai dizer, a pessoa passa ali uma fase um bocado psicologicamente. Claro. Tanto mais que, pronto, já não melhorei novamente com o pessoal, 2:13:15, fiz 2:13:28, mas não consegui melhorar um bocadinho mais, nem que fosse. Portanto, não ganhei nada, também não é positivo, fiquei um bocado desanimado. Pronto, mas não há de ser nada. Vou a Paris, em 97, sou quarto, alto, aí já valeu a pena. Quarto em Paris, a maratona de Paris, já valeu bem a pena. E fiz duas 12, então melhorei logo, 2:12:28 ou 30 e tal, 30 e pouco, 2:12, por ali, 2:12:30, foi por ali, 2:12, melhorei com o pessoal, ganhei um prémio bom, um prémio jeitoso, claro, depois das 2 vezes não tinha ganho nada, compensou, e a coisa ganhou, pronto, ok, campeonato do mundo da maratona, em agosto na Grécia, selecionado e tal, por em Atenas, vocês agora imaginem, por em Atenas em agosto, na Grécia, aquilo é calorzinho e abafado. Pronto, campeonato do mundo. Ora bem, isto tem que ser com cautela, está muito calor. Isto aqui a malta tinha desistido em 96, nos Jogos Olímpicos, 92 Jogos Olímpicos, a malta também maratonistas não foi muito bem e tal. Ok, isto. Pronto, isto deixou-se um bocadinho mais os maratonistas, colegas, infelizmente que lá foram, não nos coa bem, não é? Ninguém quer que isso aconteça, mas não nos coa muito bem. E eu fui com aquelas perspectivas, bem, isto está muito calor, está muito abafado, vou correr, a prova tem que acabar, de qualquer maneira tem que ser acabada. Agora, vou tentar também exigir isto, porque isto vai haver pessoal aqui para o lado, o que aconteceu com bastantes. Fui 28º, o Campeonato do Mundo, éramos 108 à partida, foi 28º, foi muito bom. Claro. Foi muito bom, foi segundo português, o António Pinto desistiu aos 21, o Paulo Catarino desistiu aos 25, o Vitor Bastos desistiu aos 15, éramos 5, acabámos 2. Enfim, o António Rodrigues, meu colega ali da zona de Famalicão, o António Rodrigues foi 10º, fiz uma prova excepcional que ninguém contava, e eu fui 28º, e ele até depois montou no fim, e o pessoal depois a soro, outros a ser assistido de maca, que ele parecia que tinha levantado para ali uma bomba, o pessoal todo aqui para o lado. Passei por um brasileiro, para ter de exemplo, aos 38, 39 km, que era um atleta que tinha 2:8 ou 2:9 maratonas, um atleta bastante credenciado, e foi para a área 42º. Eu fui 28º na meta, e passei por ele, passou. Terminou em 42º, portanto, ele deve ter ido a passo. E estourou de tal maneira que aquilo, enfim, pronto, aquilo engatou ali, foi bom e tal. Volto a Paris no ano seguinte, em 98, sou 7º, acaba para o sprint lá com um atleta, quase a tentar o 6º lugar, pronto, foi 6º. 7º em Paris, também foi bom, fiz uma marca dentro das 2:13, creio eu também, ou 2:12, ou 2:12 tal na mesma, creio eu, por ali, pronto, a minha marca anda mais ou menos por ali. Ok, estamos em 98, Campeonato da Europa, vamos Campeonato da Europa, Budapeste, pronto, fomos numa equipa, temos de ter cuidado e tal, equipa, vamos fazer, Itália e Espanha são mais fortes, nós podemos ser terceiro, e lá fomos para o Campeonato da Europa, e foi 9º, foi o primeiro português, e foi 9º, fomos terceiro por equipas, depois lá, no dia seguinte, lá que fomos ao oferecer a medalha coletiva ao pódio, que é muito bonita e tal, as bandas hasteadas, o pessoal todo, pronto. Agora não tinha Campeonato da Europa coletivamente e tal, atribuído o terceiro lugar, lá fomos. Foi porreiro, pronto, mas como senti que, eu depois em novembro acabei por ir Mónaco, como senti que não tinha dado o máximo, porque o Henrique Jorge, tem calma Lopes, não vais muito agora e tal, para a equipa e tal, que eu queria arriscar mais um bocado e tal, e ele, tem calma e tal, eu, pronto, queria ir atrás dos inimigos que iam à minha frente, para ir buscá-los e tal, para arriscar um bocadinho melhor, fiquei por ali, acabei por ser 9º, pronto, se calhar também se tivesse
seguir o meu instinto, podia ter desejado um bocadinho mais e se calhar até tinha corrido para o Torto, também não sabemos, não é? Claro. Às vezes só no fim é que se vê o resultado, costuma dizer. E senti que podia ter feito melhor um bocadinho. Surgiu o convite para ir ao Mónaco. Havia um prémiozito de cachê de presença e tal, e depois havia umas cláusulas, se não existisse tinha X, se acabasse a menos 2,15 tinha tanto, está bem, vamos ao Mónaco, olha, também acho que o Campeonato da Europa podia ter feito melhor, e lá fui. E o Mónaco é uma prova bastante acidentada, é difícil. A gente tem que ir à Espanha, tem que ir à Itália, andar por ali, em Espanha, desculpa, a França, a Itália, porque o Mónaco é bastante pequeno, para ir tamanho da Póvoa, aquilo, fazer uma maratona na zona da Póvoa, e aquilo andamos ali, foi nono, foi segundo, porque, portanto, acabei a prova ao sprint com o caniano que tinha ganho no ano anterior, porque aquilo era a segunda edição. Ele tinha ganho, o Indaviro, e eu acabei com ele, os dois ao sprint, entrar na pista lá do Mónaco com o Indaviro e tal. Ele ganhou por 4 segundos, que depois já saiu no parcial, que já era credenciado, já tinha 2,9, acho que foi ao pessoal à maratona. O Indaviro, e pronto, foi segundo no Mónaco, foi ao pessoal, foi bastante bom, pronto. Abaixo de 2,12, que era vindos para os Jogos Olímpicos, por adiante era bastante bom, foi bom. Só que, infelizmente, depois no ano seguinte, comecei a ter uns problemas de lesões, aqui aquilo e tal, não sei o que mais. Chegou um bocadinho para o Torto, teve que ser operado, enfim, foi ser ali, faz um bocado melhor. Faltou mesmo os Jogos Olímpicos. Veio numa fase mal, um telão daquilo, estou a incomodar e tal, uns plãozinhos na parte de trás, aquilo nos tratamentos que não resolveu, não sei o que mais, porque entretanto, em 99, foi selecionado para o Campeonato do Mundo, que era em Sevilha, estava selecionado, estava a treinar, corri a prova São Pedro, ainda fiz uma boa prova, mas isto, as duas já não aguentava, que eram tantas, muitas. Foi-me o doutor na São Paulo, no Centro de Medicina do Porto, esportivo, e ele disse, estás a ouvir, que tu não vais lá nenhum, encosta às boxes, tu já não vais lá nenhum, porque tu estás aí com uma lesão do caraças. Estava só para ir ao Parque de Sevilha, fiquei de fora, e passei depois uma fase de animar, acabei por ser operado depois de janeiro, no ano seguinte estava em tratamentos, alongou-se, que isto passava, não passava, com uma infiltração pelo meio, isto não deu resultado nenhum, e pronto, e passei ali uma fase má, e depois voltei a renascer ligeiramente um bocadinho assim depois, e foi outra fase melhor. Muito bem. Mas foi basicamente isto, as maratonas foram mais ou menos foi deste género. Muito bem. E agora, falando para o Bruno, ele que tinha a paixão pela altura, que ele já falou, como é que é ser campeão de Portugal em comprimento e também representar a seleção por 3 vezes, também em salto em comprimento? Como é que é, ao mesmo tempo, da paixão da altura e também como é que é correr com a camisola de Portugal? A paixão de salto em altura ainda se vai mantendo por brincadeira. Acabei por ter que ajustar o salto em si, não é? Passar da altura para o comprimento, por algumas lesões que tinha quando fazia salto em altura, no pé, pela forma como colocava o pé na chamada, e correu bem, felizmente correu bem. Depois, na altura que fui para Lisboa, fui treinar com um grupo de saltos horizontais, só podia ser comprimento. E foi em 2014, quando fui campeão de Portugal. Fui campeão de Portugal em janeiro. Pista coberta, sim. Exatamente. Em janeiro, não, em fevereiro. E depois, a primeira internacionalização foi nesse mesmo ano, na Taça da Europa, que foi em Tallinn, na Estónia. Eu, por acaso, tenho uma história caricata e que não é nada... É a última pergunta. É uma história muito caricata e nada feliz. Nesse mesmo ano, em 2014, nós tínhamos os Jogos do Mediterrâneo de Sub-23, que eu era Sub-23. A marca para os Jogos do Mediterrâneo eram tipo 7,50 ou 7,60, não tenho bem certeza. E eu tinha os 7,71 da pista coberta, e como treinava com um grupo como o Nelson começava a competir sempre muito tarde. Ou seja, eu na altura de maio, abril, que é a altura em que toda a gente começava a competir, eu normalmente estava em estágios. Cheguei para estágios para Tenerife, para Espanha, íamos para muitos sítios. Íamos tipo 2, 3, 4 semanas e eu nem estava cá para competir. E então, os Jogos do Mediterrâneo eram uma semana antes da Taça da Europa de Tallinn, e eu completamente confiante que ia aos Jogos do Mediterrâneo. Tinha sido campeão nacional, tinha a melhor marca de sub-23 de longe, tinha feito mínimos. Não fui convocado para os Jogos do Mediterrâneo. Mandaram-me um e-mail à Federação a dizer que não estava em forma. Não tinha mostrado momento de forma, que não podia ir aos Jogos do Mediterrâneo. E pronto, uma semana depois convocam-me para participar na primeira Taça da Europa e na minha primeira internacionalização.
E foi uma história assim um bocado complicada. Eu fiquei muito, muito chateado na altura, porque o meu campeonato, não é? Os Jogos do Mediterrâneo, que são recentes, na altura foram ganhos com uma marca de 7,60, 7,70, era uma marca que era acessível, e não me levaram. Fui então a Tallinn, fui 8º na altura na Taça da Europa. 2014. E nessa mesma prova, eu andava com uma lesão no joelho e quando voltei, não competi mais em 2014. Fui operado no final de 2014, a minha primeira cirurgia ao joelho. Depois, a segunda internacionalização foi em 2015 e aqui vem aquilo que o Sr. Jorge estava a dizer ainda há bocado, que é a resiliência, não é? E nós atletas há atletas que têm a felicidade de não ter grandes lesões, de conseguir que as coisas corram bem e quem conhece a minha história sabem aquilo tudo que eu passei. Quem não a conhece, acreditem que foi muito complicado. Eu nos últimos 5 anos fui operado 4 vezes e são muitas cirurgias, muita recuperação. Começou em 2014 e nessa altura tive 6 meses parado a recuperar e 2015, por incrível que pareça, e até hoje não consigo explicar o porquê, foi a minha melhor época. Foi a época, na altura por acaso não fui campeão de Portugal, fui segundo, foi o Marcos Chuva que ganhou, mas fui 3º na Taça da Europa na Grécia, fui às Universiadas na Coreia, em Gwangju, fui finalista nas Universiadas e saltei, foi o ano em que saltei mais regular, sempre acima de 7,50, o que na altura no panorama nacional era muito bom, e participei em alguns meetings, tive a oportunidade de conhecer muitos grandes atletas a nível mundial, treinei várias semanas com o bicampeão do mundo brasileiro, Mauro da Silva, treinei com um polaco, que o recordista polaco também muito tempo, tive essa felicidade também por estar ao lado do Nelson, né, que ele conhecia toda a gente, e depois pronto, 2016 fui para o Sporting e a partir daí até agora ainda não voltei a representar a seleção por muitas lesões e por outros problemas. Infelizmente não consegui ainda. Eu tive em 2016 quando fiz a minha lesão mais grave até hoje, fiz uma cirurgia em que operaram-me as 2 pernas, quase tiraram-me de um lado para colocar do outro e levei, entre as cicatrizes todas, foram quase 50 agrafos. E antes dessa cirurgia, nós temos nos estágios, que temos estágios, e neste momento as provas técnicas têm o biomecânico e temos análises técnicas, temos análises biomecânicas, e o meu melhor momento de forma até hoje, a nível de força, velocidade, técnica, saltos medidos, foi em 2016. Infelizmente eu magoei-me em dezembro, quando ia começar a competir, e não consegui pôr à prova. Mas pronto, o meu recorde pessoal é de 7,78 e foi no ano de 2016, no final da época de 2016, numa prova assim bastante caricata. Eu, como vivia lá no Central de Treinamento, foi no dia em que eu me vinha embora do Central de Treinamento, que acabei por vir nesse dia, carreguei o carro e havia uma prova daquelas de final da época no Inatel em Lisboa. E fui com o Ias Alves, Nascimento, e fui com o Tiago Pereira, que eram 2 amigos que tinham lá comigo. E fui por brincadeira, olha, vou saltar, o meu treinador nem lá estava, o João Ganso nem lá estava, nem nada. Vou saltar só para ver como é que corre. E fui e fiz 7,78, nem pisei a tábua, na altura aquilo era grande assalto, eu não tive noção, eu só percebi no dia seguinte que bati o meu recorde pessoal, porque vi uma notícia, eu vim embora da prova e pensei, olha, fiz 7,71, e igualei a minha marca. Na altura não ouvi bem o juiz, porque são provas daquelas de brincadeira, nem há placar, não há nada. No dia seguinte, a minha mãe acho que foi comprar pão ou uma coisa qualquer e viu no jornal o jogo, dizia que tinha batido o meu recorde pessoal. Foi assim que eu soube que bati o meu recorde pessoal. Tenho algumas marcas acima de 7,78, mas com vento, o que faz com que a marca não seja acessível, né? Tenho vários saltos. O meu objetivo passava por saltar uns 8 metros e nunca consegui validar um salto de 8 metros. Muito bem. E agora também não me parece que vai ser possível. O meu pé também não me vai permitir. Exatamente. Agora, pronto, já estamos também com 1h25 de conversa.
vamos rematar aqui uma última pergunta a cada um. Dirijo-me ao Jorge e perguntava-lhe, ele já falou aqui ao longo da conversa de alguns atletas, eu gostava que ele um desafio, que ele escolhesse um atleta que destaque, com que ele trabalhou no atletismo, e também, se quiser contar assim alguma história para terminar, uma história caricata, também, para nos rirmos um bocadinho, faz bem. Como eu disse há pouco, não é? Custa-me individualizar os atletas, não é? Porque cada um deles que passaram pela minha vida ficaram sempre ligados a mim, tiveram todos grande importância, não é? Mesmo aqueles que partiram para outras aventuras, não é? Procuraram outros destinos, mas há 3 nomes que para mim são importantíssimos porque, quer dizer, refletiam o trabalho, o empenho que eu sempre dei ao atletismo, tudo aquilo que eu procurei no atletismo, consegui com eles, que é o João Simão e os dois gêmeos, os Rego, não é? Mas outros foram importantes, alguns que não... Eu posso, há pouco eu falei que o melhor atleta que passou por mim não foi falado, que era que apareceu na altura do Joaquim Marques, que era o António Rosas, que trocou na primeira prova de atletismo que fizemos, o Joaquim Marques e eles, fomos participar numa prova que jogávamos, que era popular, e chegámos lá, era o campeonato nacional. E eles eram iniciados, e foi por trás do Castelo de Guimarães, e eles chegaram lá e foram primeiro e segundo. E esse António Rosas foi o primeiro e o Joaquim Marques foi o segundo. E logo a seguir, o Joaquim Marques continuou, depois mudou de clube, não é? Maconde, Futebol Clube Porto, isso. O António Rosas trocou-me pelos Pintacilgos. Começou-se a dedicar à caça dos Pintacilgos e abandonou o atletismo. A história mais caricata que eu tenho foi no plano de promoção, numa prova na Estela, em que naquela altura, nos primeiros planos de promoção, em que naquela altura havia o Argibai, que tinha uma equipe feminina de séniores, com atletas muito boas, não é? Para o nível que lá havia, e que geralmente tinham 3 atletas que davam para aí 1000 metros de distância à quarta, que era a minha atleta. E numa dessas provas, chegaram as 3 atletas e a minha não apareceu. Apareceram todas e eu andava preocupado atrás dela por todos os cantos, lá da freguesia da Estela, à procura delas. Foi quando apareceu um senhor da Beira-Mar, que ia de bicicleta ver os filhos, que me disse que a minha atleta ia chegar à Beira-Mar, a correr. Enganou-se. Engatou o caminho da ainda hoje, quando nos encontramos, mas é importante, que é o que eu falar. Eu quero aproveitar a oportunidade de ter uma pessoa que eu acho que várias, mas essencialmente a quem nós, treinadores, atletas, dirigentes e tudo, devemos muito, que é o Sr. Luís Leal, porque o atletismo na Póvoa, naquilo que é, deve essencialmente ao que ele é, porque se não fosse aquele tipo de coragem dele, não é? Pessoa naquele lugar, certamente que ninguém conseguiria levar para a frente esta organização que ele levou. E depois
tivemos sorte nas pessoas que o sucederam. O caso do professor Falé, e antes há no meio um que se fala pouco, que é o Afonso, e o Renato, acho que eram os dois. Na semana passada tivemos a oportunidade de... Eu acho que tiveram também grande importância, que pelo menos serviram de ligação entre o Sr. Leal e o professor Falé e o professor Júlio, porque o professor Júlio conseguiu, os outros já tinham dado passos, investiram na formação dos treinadores, e eu acho que isso é fundamental, e eu acho que isso ainda tem que ser feito, porque é fundamental investir na formação dos treinadores, embora muito atualmente o tipo de atletas que aparece no plano, ter treinador só os trova, porque aquilo que o atleta procura no atletismo não tem muito a ver com a competição, porque, ou com aquilo que a gente pensa ser a competição, e muitas das vezes nós, treinadores, só estrobamos estar Eles querem é brincar, não é? Muitas das vezes. A exigir daquilo do atleta aquilo que ele não pode ou não quer dar. Mas o professor Júlio, acho que trouxe, portanto, trouxe aquilo que é importante no atletismo, a formação, quer dizer, e acho que o atletismo deve muito a eles todos. Sim. Está claro que também deve aos dirigentes, deve a pessoas como nós que andamos lá, que andamos e que ainda andam lá, também é importante falar nesses, tanto de dirigentes como treinadores, e também a autarquia, porque se não investissem, também não fazer. Pronto, essencialmente é isso. Muito bem. Agora também vou fazer aqui uma pergunta em jeito de desafio ao João. Eu lembro-me do João há poucos anos, quando deixou estas altas competições, voltou ao PPA, mas a correr também e a coordenar o Amorim. A pergunta é muito concreta: se é mais fácil correr ou se é mais fácil treinar? Bom, eu, na minha opinião, acho que é mais fácil de correr, porque treinar, os atletas às vezes não gostam de sacrificar, não têm espírito de sacrifício e às vezes vão lá naquela de brincadeira. E eu, pronto, acho que fui um atleta muito dedicado, que fui muito exigente comigo mesmo, e levo a coisa muito a sério. Quando é questão de treinar, levo muito a sério. E então, posso dar um pequeno exemplo. Quando estava no Amorim, a minha filha também andava lá a correr, já éramos dois em casa a vir para os treinos, e as coisas não gostava muito, porque deixávamos tarde, enfim. E a minha filha, uma situação lá que andou a querer brincar, em vez de andar a querer treinar, eu pus lá fora do campo de futebol do Amorim. Pronto, e ela veio se queixar para a mãe que o pai botou fora do campo, botou fora do treino, e a minha esposa ficou chateada comigo, então botaste a miúda cá fora e tal. Não botei. Ela simplesmente não quis treinar, como as outras. Ela ia para treinar, não para estar a brincar. Quem quer treinar, treina. Quem não quer, vai para casa. E foi o que ele fez. Mandei para casa e ela ficou fora do campo. Portanto, comigo era assim. Aliás, não podia ser de outra maneira, porque senão também as outras diziam, como é? A filha dela andava a fazer corre, e ele fecha os olhos e a nós estamos a chamar a atenção. Ela foi logo a primeira coisa posta no olho da rua. E outra pequena situação que eu também tenho, a nível de dedicação, para vocês terem um exemplo. A minha esposa ia ter o parto para o hospital, e ela ia ir para o hospital às 10 da manhã, e eu às 9 da manhã estava a ir para o aeroporto. Não acompanhei o nascimento da minha filha. Só soube às 5 da tarde lá na Grécia que tinha sido, não, já sabia que ia ser uma menina, tudo bem, por aí adiante. Nos dias de hoje, eu não vejo ninguém fazer isso. Eu vejo um jogador de futebol que vai ser pai, que a mãe adoeceu, que a mulher está doente, adiar o voo e vai no outro voo seguinte, porque não sei quem vai se juntar à equipa, não sei mais tarde, porque a mulher foi para o hospital. E eu não. Eu estava naquela de bioatletismo, era dedicado, era tudo. Deixava a minha esposa a ver a precisão e eu ia treinar. Ao fim da tarde, deixava-me a ver a precisão, ela ficava a ver, eu virava as costas e ia fazer o resto do treino.
Eu ia de manhã, ao domingo, e à tarde voltava a treinar outra vez. E a minha esposa precisa andar na rua sozinha. Quem é que faz isso hoje em dia? Exatamente. Ninguém faz. O indivíduo foi maluco, não é? Se calhar eu devia ser maluco na altura. Por isso é que fiz os resultados que fiz. Foi Puxadíssimo. Não, porque o meu lema é assim. A Sandra Terroso, há um bocado também convidou o Jorge. Ela já disse aqui há 15 dias que está a sentir muita dificuldade. Não, o João. O Jorge? Convidou o Jorge e agora também eu por acaso não pus porque estava o Bruno a falar, mas ele disse que se quiser vir também fica o convite, Sr. Jorge, e agora também disse ao João, se quiser vir matar as saudades. É uma honra receber esse convite vindo do clube que é, não é? Porque é um dos clubes com maior tradição do atletismo da minha parte, da Póvoa de Varzim, não é? Muito bem. E agora, para terminar, a última pergunta ao Bruno é quais são as expectativas do Bruno, como ainda está no ativo, e se também pensa um dia vir a ser treinador. Isso também se quiseres terminar com uma história, mais uma história. Mas são estas duas perguntas. Tínhamos histórias até amanhã. Mas em relação a pensar em algum dia vir a ser treinador, por acaso, durante estas alturas, né, que estou magoado, que estou a recuperar, como é óbvio, era mentiroso se dissesse que nunca me passou isso pela cabeça. Claro que neste momento ainda quero tentar treinar, quero tentar ver o que é que isto dá, porque ainda pode ser que consiga recuperar de mais esta lesão. Mas o objetivo passa, não já, mas se calhar daqui a uns anos, quando tiver mais paciência e quando tiver a vida mais orientada, porque agora também o atletismo, eu tive a sorte de viver durante muitos anos do atletismo e posso dizer que se calhar tirava um ordenado mais ou menos, né? Comparado com alguns colegas que eu vejo que trabalham, não estava nada mal, conseguia viver bem à custa do atletismo, consegui viver durante alguns anos. E neste momento acaba por isso não poder acontecer e comecei uma nova fase, comecei a trabalhar e com 28 anos ainda não tenho aquela disponibilidade nem a nível de tempo, nem a nível financeiro, porque isto do atletismo cá no plano é um bocado por carolice, não é? Um bocado porque gostamos e essa parte tem que ser quando já tivermos a vida mais estável, quando já tivermos as coisas mais orientadas. Ou então nunca conseguimos dar nada, como o meu caso, por exemplo. E então não é nada disso. Mas acredito que daqui a uns anos faça parte aí do a Patrícia já está a dizer que tu já és treinador, já dás algumas dicas. Já dei e vou tentando ajudar, e quem quiser ajuda estou sempre disponível. Só não consigo, há uma coisa que tanto o Jorge como o João falou e que eu acho que um atleta tem que ser super metódico, super organizado, tem que assumir o compromisso e tem que o cumprir, não é? E é isso que me faz não ser treinador, porque eu neste momento tanto posso ter 2 horas do meu dia como posso ter uma, eu não consigo decidir ser treinador e depois ser eu o primeiro a falhar, não é? Se eu nunca gostei que falhassem comigo, também não quero falhar com os outros, e daí quando a vida me correr melhor e quando eu estiver mais orientado, de certeza que vão levar comigo aí nas pistas e os miúdos vão ter que levar comigo, que eu também acho que vou ser um bocado, como o João estava a dizer há um bocadinho, vou ser um bocado rígido e vou sentir na pele aquilo que fiz sentir os meus treinadores, né? Que eu era assim um bocado arisca e agora vou ter que levar, como os meus pais me dizem, eu vou levar dos filhos e se for para o atletismo vou levar dos atletas, porque também é verdade que os atletas, infelizmente, penso que cada vez mais não há o espírito de sacrifício, mas também se calhar é um bocado natural, né? Porque a ordem da vida é mesmo assim. Vocês pais facilitam-nos a vida, nós depois chegamos ao atletismo e achamos que as coisas são fáceis e não temos aquela... E depois também que o atletismo é uma modalidade amadora e nem toda a gente pensa em levar isto a sério porque olha para a frente e não vê grande, não é? Agora, gostava de deixar uma palavra a todas as pessoas que nos estão a ver e que participam no plano. Nós ainda há um bocadinho, o Henrique perguntou qual é a sensação de vestir as cores de Portugal e é muito bonito eu falar e dizer a sensação, mas quem não a sentiu nem sequer consegue sentir aquilo que eu digo.
E eu sou muito sincero, eu acho que no atletismo, e deve ser em tudo na vida assim, eu quando entrei no plano, entrei a ser terceiro, quarto, quinto, e a minha cabeça dizia, fogo, um dia quero ganhar. E no dia que eu ganhei, a sensação foi tão boa, quase como quando fui selecionado para uma... Porquê? Porque depois fui formatando as ideias. Quando ganhei o regional, disse, um dia quero ser campeão nacional. E é isto que os miúdos têm que pensar, passo a passo. Têm que tentar ter os pés bem assentes na terra, pensar sempre mais à frente, mas pensar sempre com os pés bem assentes e traçar metas, não falhar todos os dias, mal acordar, pensar aquilo que queremos fazer, onde é que queremos chegar. E acreditem que eu sou o exemplo máximo, e o Henrique está cá e conhece-me já há muitos anos, de que é possível. Se eu cheguei, se fiz algumas coisas, e se vesti as cores de Portugal, se tenho o pequeno percurso que tenho, foi muito porque me esforcei muito, porque não fui aquele talento desde o primeiro dia. E trabalhei muito, sofri muito, mas pronto, ficam agora as histórias. E espero que com o decorrer dos anos, que hajam muitos e muitos atletas a fazer mais do que aquilo que eu fiz, mais do que o que o João fez, mais do que aquilo que o Sr. Jorge formou. Espero que cada vez o plano seja melhor, espero que cada vez mais os treinadores se dediquem, porque eu acho que também é isso, é fundamental. E eu senti isso quando fui para Lisboa, e quando comecei a treinar com treinadores mais a sério, que tinha muitas dificuldades técnicas, porque nós aqui no plano, no fundo, e a culpa não é do treinador, mas o treinador dá o treino do salto, dá o treino do lançamento, dá o treino da corrida, dá o treino no geral, dá tudo. E assim é difícil, né? Se queremos um desafio também, tentar para o plano, era esse, era tentarmos que os clubes, era bom que os clubes se organizassem e tivessem mais treinadores, só que eu sei que isto é difícil, estamos a falar, não é fácil, mas passa por aí, grandes treinadores fazem grandes atletas, sem dúvida. E pronto. Palavras da experiência, não é? Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, o Jorge ou o João. Bom, eu só queria, se fosse possível, em um minuto, o máximo, os máximos, que também já estamos com a conversa um pouco longa, dizer a quem nos está a ouvir, eventualmente estão atletas aí no plano, outros que já foram atletas, treinadores, ouvir-nos, dizer que, pronto, eu fiz um bom percurso como atleta, é verdade, sim, mas eu, quando fui no plano de formação, nesses 4 anos, 80 84, eu nunca ganhei uma prova. Portanto, não é preciso um atleta agora atualmente, este é o que ganha as provas todas, que vai ser o grande atleta. Eu nunca ganhei uma prova, e o máximo que consegui foi, acho que era terceiro, o máximo. O Vítor Paiva, que era de Amorim, era melhor do que eu. Havia os miúdos de Barreiros, que o Jorge conhece melhor do que eu, e eles comigo umas sandálias azuis. Eu lembro, não me esquece, umas sandálias azuis que eles comiam. Eram todos, eles vinham todos. Pois, eu não sei como é que se escolhia de sandálias, mas eles escolhiam de sandálias azuis. Nunca mais me esqueci que eram sandálias azuis. E eram os grandes atletas que tinham o Barreiros, eram os gajos que corriam para caraça, eram muito bons. E eu nunca ganhava as provas, eu não era atleta, eu não era muito bom no plano de promoção. Só que, depois disso, do plano de promoção, que é uma fase de aprendizagem, uma fase em que os atletas devem andar lá, é participar, e não é tentarem ganhar qualquer clube atualmente lá do Tefazes, quer ser campeão, é torto, é direito, e vai buscar atletas onde não deve, e convida o atleta do outro, enfim, essas situações que existem, que não são as melhores, isso não há nada benéfico. Os atletas têm que participar. Por isso é que se chama plano de promoção, para promover o atletismo. E não queremos campeões aqui, não tem que ser campeões aqui. Depois de andarem aqui no plano de promoção, é que irão ser os campeões futuramente. É o que aconteceu connosco, comigo e com outros. No meu tempo não havia cruzados na Póvoa, não havia pista de atletismo. Eu tinha que, e a pista mais próxima que nós tínhamos era em Vigo, em Espanha, ou íamos a Pontevedra, ou até íamos a Lisboa. Não havia pista de atletismo. Depois veio a Maia em 86, pista da Maia. Quer dizer, agora há pistas em todo lado, nós a Póvoa temos pista, não é? Quer dizer, portanto, as coisas não eram fáceis. E aqui, é o que eu quero dizer, portanto, o plano de promoção, na minha opinião, os atletas têm que participar, não se preocuparem as equipas com a classificação, os miúdos, os pequenos, ou se dizer que dá mais pontos que os graúdos, não sei por que motivo, os miúdos pequenos... Ficámos a saber, João, que foi uma estratégia, o professor Júlio referiu mesmo isso, foi uma estratégia que o município, para cativar mais os miúdos que eles estavam a desaparecer, não é? Nomeadamente a fugir para outras modalidades, para outras músicas, pronto, e estavam mais ocupados, então foi uma estratégia do município para angariar mais... Para se captar mais miúdos. Mas pode-se captar os miúdos sem que eles tenham dado a classificação a dobrar. Pronto, isso já é... Sem que eles convidados a vir para participar, eles querem correr. Se nós botar um miúdo com 8, 9, 10 anos aí no quarto mata, ele quer correr em frente.
Vai para o meio da lama, para o meio da água, vai por tudo. Ele sabe lá se vai dar pontos ou não vai, se não vai, ele quer lá saber. E quem leva o miúdo até o pai, que também é atleta, supostamente, que no fim do trabalho vem cansado, trabalha nas obras, se for o caso disso, cansadíssimo, que nem tem vontade de correr, nem treinar ao fim do dia, e lá vai correr com mais sacrifício com o miúdo, para ele correr é normal, é natural. Um miúdo com aquelas idades, jovens, putos, querem eles correr natural. Quando um adulto, com a idade que tem e com o cansaço que vem, como o Jorge Vinha de Guimarães, ao fim de sei quantas horas de trabalho, ainda havia treinar os gêmeos Rego, naquela altura, e outros miúdos atletas. E se tivesse que o Jorge também correr ou outra pessoa do género, faz muito mais sacrifício. Portanto, porque é que há de o miúdo ser mais valorizado do que um graúdo? Queria os miúdos pequeninos vão sozinhos para a produção. Estavam a pai. Não, quer dizer, na minha opinião, acho que está errado. Parece aqueles que o futebol, aquele gajo tem 20 anos de sócio, vai dar 10 votos. Vai dar mais votos. Aquele gajo entregou o ano passado, é só sócio, mas só tem também o voto. Por amor de Deus, entra no sócio na mesma. Quer dizer, eu acho que as coisas, a igualdade devia começar por aí. Penso eu. Sei que as coisas não. Olha, que depois os outros clubes do lado vão convidar os miúdos, vão tentar desviá-los. Sim, e daí o professor Júlio também dizer que está a sentir dificuldades em algumas freguesias de criar equipa, precisamente se calhar por isso, pode ser uma das razões. Exatamente. Sim, porque se calhar há o clube ali do lado que vem buscar o miúdo aqui da terra, vem buscar o miúdo em Granzão e tal, e quer dizer, que ele quer fazer uma equipa assim na terra dele, não tem. Vem aquele clube aliciou o pai, aliciou o filho. Mas também, por outro lado, temos aqui, neste momento, a Coçadora e Navais, a mesma freguesia, não é? Agora a União de Freguesias. Sim, é mesmo. E são os dois clubes com mais miúdos inscritos, não é? Porque anda a rivalizar um com o outro. É ver quem é o melhor. E até uma competição saudável. Será que é saudável isto? Será que isto é saudável? Jorge, diz Jorge. Desculpa, só uma coisa, eu acho o que o João diz tem a sua lógica, não é? Sim. Eu acho que o mais importante é o que se passa, mas é com as pessoas, com os responsáveis pelos atletas, os próprios pais, andarem a criar falsas expectativas nas crianças, não é? Há um manual que vocês certamente conhecem, uma regra do manual do atletismo que vocês conhecem, com um bom atleta em jovem não quer dizer que vá dar um bom atleta em sénior. Porque há muitos, eu tenho visto miúdos que são espetaculares no Interfreguesias, que ganham tudo em que participam, e, por exemplo, como Benjamins ou como infantis, e depois chegam ali à idade de iniciados ou de juvenis e desaparecem por completo. Claro. Não é que tenham perdido as suas qualidades, só que se esqueceram daquilo que eu há pouco mencionei, é que eu acho que é fundamental no atletismo de competição, e vocês sabem melhor do que eu, porque são atletas. Eu nunca fui atleta, corri, eu até era conhecido por ser o treinador de carro, não é? Que andava de carro ao lado dos meus atletas a treinar. Mas vocês sabem, se um atleta, em vez de em vez de criar falsas expectativas, se a gente fizer com que ele tenha sempre por finalidade melhorar ou superar o seu rendimento do momento, e ele vai sempre evoluir. Agora, se a gente o mete lá em cima, e eu assisti a atletas, ainda hoje assisto em miúdos em que se mete o miúdo lá nem é no cimo do pódio, mais acima do pódio. E depois, passado um ano, os pais até abandonam o pai, abandonam o miúdo, o pai, o dirigente, o clube, por isso mesmo, não é? Pois, exatamente. Aqui, no atletismo, o que acontece, e no atletismo em todos os desportos, tanto no panorama do plano, como nacional, como mundial, é que eu acho, e senti isso, é que o talento chega até uma certa idade, não é? Enquanto somos novos, enquanto crescemos de ano para ano, enquanto melhoramos de ano para ano. Depois chega uma altura em que o talento é 10% do rendimento do atleta, se calhar menos.
Os outros 90% é o trabalho, é a dedicação, é a resiliência, e é isso que muitas vezes, quando novos evoluem, crescem, há miúdos, imagina, há um miúdo de 14 anos que mede 1,80 e há um miúdo de 14 anos que mede 1,30. Como é óbvio, os grandes... Tem a ver com a fisionomia das pessoas. Claro, Exatamente. é um processo de desenvolvimento, isso é normal. Exatamente. E eu acho que é isso, e é isso que muitos atletas passam, e que eu senti que ao meu lado andaram muitos atletas assim, que é o choque de sentirem a evolução, de terem 16, 17 anos, serem os melhores, e depois andar ali 2, 3 anos estagnados. E isso faz com que o atleta desista, não é? É um bocado normal, mas é isso que temos que tentar contrariar, não é? Porque as Logo, coisas... há bocado contou uma história com ele, não é? Quando Exatamente. passou Sénior, exatamente, é isso. E essa parte é que faz a diferença entre os bons... Se a gente não for forte, se não haver força psicológica, a tendência pode, como tu, quando... E essa é a diferença que faz entre os bons quando e aqueles que podem ser bons. Se não fores forte, psicologicamente acabaste, não é? É verdade. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Olha, resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença. Já vamos com 1h50, já ultrapassamos a média das últimas 2 sessões, mas não faz Daqui mal. a um bocadinho já não temos ninguém a ver, já estão todos a dormir, estão todos cansados. Também posso, neste momento temos 30 pessoas em direto connosco, mas já passaram cerca de 247 pessoas que durante estas cerca de 2 horas já estiveram aqui connosco. Pronto, e é esta também a nossa forma de vos agradecer, dizer que as pessoas gostaram, não é? Já tivemos aqui uma interação muito boa e pronto, agradeço mais uma vez, estou sinceramente orgulhoso desta conversa e pronto, mais uma vez não tenho... Obrigado também eu, Henrique, por convidar. Obrigado. E força aí para o projeto. Está a ser fixe e acredito que vais conseguir convidar aí mais gente e espero que isto não acabe agora quando esta quarentena, né, digamos, pois, já estamos a acalmar. Já estamos numa fase que agora por muito que queiramos não conseguimos parar, o pessoal já nos está a pedir. Já tenho aqui o exemplo, isso é que é preciso. Também dar uma palavra, já que falaste nisso, a Patrícia, a Sandra e o Zé Alberto do Navais, a Patrícia da Coçadora e a Sandra do Terroço, foram as 3 primeiras pessoas a quem eu falei deste projeto, foram as 3 primeiras pessoas que acreditaram no projeto, mas ao longo dos dias já muitas pessoas me falaram, pronto, e eu sempre disse que este projeto não é meu, este projeto é das associações, nós estamos a tentar passar por todas as associações, por todas as pessoas que participaram no PPA, e vamos tentar chegar, claro que não podemos chegar a todos, o ideal era juntarmos todos e chamar 300 pessoas e falarmos, mas pronto, o momento não permite, e então aos poucos vamos tentar chegar a toda a gente e também pronto, agradecer-vos mais uma vez e vamos pensar já no próximo, ok? Muito obrigado então. Obrigado. E companhia, Sr. Jorge, João, cumprimentos a todos.